Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando esse lixo de gente poluindo a minha vida aqui, especialmente o sistema do meu aparelho, enfim, outras nojeiras que eu sigo vivendo aqui. Eu vou fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do canal do YouTube, tá? Hoje a gente vai falar sobre a prova do Enem, que aconteceu agora dia 5, né? E gerou várias polêmicas aí, porque tem algumas questões ali que trouxeram, enfim, críticas, né? E a maioria delas vazias, para variar, né? Dos deputados bolsominions. E, enfim, eles criticaram ali algumas questões, nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões aqui. E sobre o tal do viés ideológico, que é isso que essa gente fica vomitando todo dia. E é interessante a gente esclarecer mais uma vez, né, essa questão para quem se interessar em pensar isso de maneira mais ampla, para poder não, enfim, né, a gente não ficar escutando essas bobagens sem ter uma percepção mais ampla disso, tá? Então, vamos lá, pessoal, eu vou ler um trecho da notícia aqui, vou deixar o link para vocês também, tá? E aí vamos fazer a reflexão aqui sobre essa notícia, sobre os dados aqui e sobre as questões, para depois falar sobre os argumentos utilizados pelos bolsominions para criticar essas questões do Enem, tá? Então vamos lá, o link diz o seguinte: a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, que é um grupo, né, como se fosse uma bancada ruralista, né, divulgou nota nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, na qual pede ao governo federal explicações sobre 3 questões do primeiro dia de prova do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, tá, que foi aplicada nesse domingo, dia 5. Né? No documento, a FPA pede a anulação das questões 70, 71 e 89, tá? Todos os números de referência da prova branca, porque tem provas de várias cores ali, tá? 3 cores, se não me engano. Pois, então, eles estão pedindo a anulação dessas questões, né? Repetindo, da 70, da 71 e da 89, pois, na avaliação da entidade, as perguntas são olha só, aspas, mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica e permitem que o aluno marque qualquer resposta dependendo do seu ponto de vista. Eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês lerem as questões. Isso aqui não é um fato, não é verdade isso. Tem uma questão envolvendo, uma questão que cita o Caetano Veloso e que também gerou uma certa polêmica, e que, de certa forma, tem realmente mais de uma questão ali, mais de uma alternativa que pode ser válida. O próprio Caetano fez vídeo também ponderando isso aí, enfim. Mas não são essas 3 que esses deputados citaram lá. Essas 3 têm resposta até óbvia, até demais, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre essa questão aqui de, né, comprovação unicamente ideológica, né? Porque, já adianto aqui um detalhe dessa questão, essa gente acha que a comprovação científica ela acarreta necessariamente, obrigatoriamente, que você, enfim, tenha suplantado de maneira absoluta a questão ideológica. Isso não existe, não faz o menor sentido, né? Basta pensar num exemplo aqui, eu vou falar outros aqui no vídeo, mas você descobre um remédio novo para o câncer, por exemplo, né? A ciência descobre um novo remédio para o câncer, e esse remédio ele começa a ser discutido na sociedade, tanto no sentido da sua eficácia ali, né, específica para o corpo da pessoa e tal, mas também as formas, né, de uso desse remédio no jogo social, no jogo político. Alguns países vão adotar isso para a saúde pública, outros só para a saúde privada, outros para os dois. Então tudo isso é o debate ideológico, tudo isso aí é o jogo das vertentes ideológicas que estão em jogo aí porque não existe o remédio sozinho lá parado, né, sem o uso dele no cotidiano e tal, e nos lugares, nos países diferentes. Então, assim, esse negócio de a comprovação unicamente ideológica, isso não existe, faz o menor sentido, né? Então vamos lá, pessoal, só para resumir, né? A questão 70 fala do avanço da cultura da soja e o desmatamento na Amazônia.
tá? Isso incomodou os bolsominions lá, especialmente os bolsominions do agro, né? E essa FPA, né, que é essa Frente Parlamentar do Agro, né, diz ainda que as questões têm cunho ideológico e foram elaboradas sem critério científico ou acadêmico. Uma outra asneira, né? Vamos falar rapidamente aqui também da questão 89, tá? A questão 89 abordou fatores negativos do agronegócio no Cerrado, né? E cita, por exemplo, a superexploração dos trabalhadores e as chamadas chuvas de veneno, que é uma referência ao uso de agrotóxicos. E a gente vê aí, né? Teve recorde agora de descoberta lá de investigação de trabalho escravo, né, no interior do Brasil. Então isso é um fato, isso aí não tem nada de cunho ideológico, ou melhor, né, não tem nada de equívoco nisso, né? Então, repetindo, a FPA diz ainda que as questões têm cunho ideológico e foram elaboradas sem critério científico ou acadêmico. Na verdade, foram elaboradas com critério científico e acadêmico, vamos falar um pouquinho sobre isso também. E dizer que elas têm cunho ideológico é quase que uma redundância, porque é óbvio que tem cunho ideológico, é claro que tem. Tá? E vocês vão ver também, tem uma outra coisa aqui que é importante já dizer, que as 3 questões que eles criticam, que eles acusam ali de ter cunho ideológico, são questões que na verdade são citações de texto, uma pergunta para que o texto seja interpretado. Então, mesmo que você discorde ideologicamente do texto, né, você pode interpretar ali a questão perfeitamente com as alternativas, né? Ou seja, né, a questão principal dessas questões ali do Enem não está no tal viés ideológico, né? Está na questão da interpretação de texto. Eu posso botar ali, eles podiam ter posto um texto do Hitler ali, né, do Mein Kampf do Hitler, e dizer, né, aí você pede uma questão que está inserida ali naquele contexto do texto, e pede, né, qual é a alternativa correta dentro da interpretação do autor, né? Não teria o menor problema, por quê? Porque não se trata de defender o que está escrito ali, se trata de dizer, você tem que interpretar esse texto e tem que dizer aqui qual é a alternativa que está mais inserida nesse contexto aí. Então, assim, bom, enfim. E aí o INEP, né, que é o instituto que preparou as provas do Enem, informou à imprensa que não interfere nas ações dos colaboradores selecionados para compor o banco. E aí eu já deixo aqui para vocês uma dica que os bolsominions deveriam ler isso aqui, né? Esse livro aqui do Jacques Derrida, A Universidade Sem Condição, que é muito interessante, porque de certa forma é isso, né? O intelectual, o pensador e o professor, de maneira geral, eles têm que funcionar com o máximo de independência possível, tá? E a defesa que ele faz, né, de certos argumentos, de certos roteiros de estudo e tal, tem que se dar, a dialética disso também tem que se dar no próprio debate acadêmico e na sociedade, né? Então não é nem equívoco, né? Ou melhor, não é nem abominável que os bolsominions façam essa crítica lá e tal. O problema é o conteúdo da crítica, que é muito pobre, é perda de tempo de fato, né? Ficam falando um monte de bosta, não sabem do que estão falando, né? Ficam usando expressões que possuem um debate de séculos. Essa questão da ideologia é um debate aí de séculos que existe já, e essa gente nitidamente não tem a menor noção desse debate, né? Estão usando a expressão de maneira assim, jardim de infância mesmo, né? Enfim, e aí acabam atrasando, né? Como o Glauber Braga falou muito bem lá, o deputado do PSOL, eles fazem a gente perder tempo aqui, né? E é exatamente isso. Enfim, os parlamentares vão pedir a anulação das 3 questões e vão apresentar um requerimento de convocação para o ministro da Educação, Camilo Santana, para que ele explique as questões, né, numa audiência pública na Câmara e no Senado. Isso é mais perda de tempo, E aí a prova, né, só para resumir, a prova, ela tem 90 questões sobre linguagem e ciências humanas, essa primeira prova do Enem. Tá? Então, pessoal, deixa eu ler as questões para vocês aqui. Na verdade, eu não vou ler o enunciado, tá? Eu vou ler só as respostas. Eu vou deixar para vocês o link aqui com o texto, porque é mais bacana de ler, né, na tela, bonitinho ali, que é você ler
e você depois, se você se interessar, você faz aqui você vê de novo aqui a avaliação para ver se faz sentido ou não, tá? Então vamos lá, a questão 70, que tem justamente a ver com essa questão, né, do desmatamento e tudo mais, tá? Críticas, né? A frase final da questão é a seguinte: parto da compreensão central, o autor, né, dizendo, parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas, certo? Então está falando do desmatamento, certo? E daquilo que gera o desmatamento. E as alternativas são, né? E aí a pergunta é essa aqui, ó. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela... E aí dá as alternativas. Alternativa A, apropriação de terras devolutas. Alternativa B, sonegação de impostos. C, incorporação de exportação ilegal. Desoneração de setores produtivos. E a letra E, flexibilização de legislação ambiental. Na verdade, não pode ser sonegação de imposto, porque não está falando disso, né? Incorporação de exportação ilegal também não tem nenhuma menção a isso. Desoneração de setores produtivos também não é o caso, né? Não tem nenhuma menção a isso no enunciado. E a letra E, flexibilização de legislação ambiental, poderia até ser se a citação tivesse a data de hoje, ou do ano passado, né? Porque o Bolsonaro fez isso, flexibilizou ali, tirou o ICMBio da jogada e tudo mais, liberou geral para os... Como é que aquele idiota lá daquele Ricardo Salles, né? Vamos passar boiada e tal, né? Mas o texto é de 2006, então nem isso aqui cabe, nem a letra E cabe, não é flexibilização de legislação ambiental. A resposta a única possível aqui é a letra A, apropriação de terras devolutas, né? Questão até simples. E essa gente fica vomitando ali bosta, né? Nem interpretação de texto mínima eles sabem, né? Porque essa questão aqui, essa questão número 70, não tem ambiguidade nenhuma aqui, nenhuma, tá? Então vamos lá, questão 71, tá? Que ele fala da corrida espacial dos bilionários, né? Então tem dois textos. O primeiro texto fala dos benefícios dessa corrida espacial, quer dizer, os bilionários estão ali investindo muito, o tal do Elon Musk e tudo mais, estão investindo uma grana alta para poder ir para o espaço, levar a galera lá para poder fazer viagem espacial, só os muito ricos, né? Mas isso acaba trazendo alguns benefícios, segundo o texto, acaba trazendo alguns benefícios para a sociedade de maneira geral, porque tem algumas tecnologias que são desenvolvidas ali que também são utilizadas, podem ser utilizadas pelos cidadãos comuns e tal, né? A galera que não tem grana para ir para o espaço, mas pode aproveitar aquilo ali no cotidiano, tá? E então o primeiro texto fala dos benefícios disso, desse investimento dos bilionários, e o texto 2 é uma charge que critica isso, faz uma crítica ali, né? Meio que uma sátira, na verdade são dois bonecos, né? Tem um ET, ele está segurando um celular, né? E aí tem um indígena ali meio que dizendo, ó, esse cara tá chegando aí, ó, não acredita nele não, que ele tá dizendo que tá indo aí para fazer coisa boa, mas é mentira, né? Então os indígenas sabem que, né, que o homem branco chega e, cheio de tecnologia, daqui a pouco tá destruindo tudo, né? Então tem uma crítica ali também, tá, a essa questão. E aí as alternativas são, certo? Letra A, dependência e progresso. Não pode ser, porque o primeiro não fala de dependência e o segundo não fala de progresso, certo? Então só aqui já cabe essa tese lá dos bolsominions de que, porque, né, todas as alternativas podem ser corretas. Não, não podem, não podem, né? Isso é uma estupidez dizer isso. A letra B é a resposta correta, né? Quer dizer, expectativa e desconfiança. Na primeira há uma expectativa de que a coisa, né, funcione bem, porque o texto fala nisso, né, de tecnologias que vão trazer benefícios para as pessoas, porque está começando agora, né, a corrida espacial dos bilionários. E o segundo fala de uma desconfiança, quer dizer, cautela, porque também não é exatamente assim. Essa gente não faz só coisa boa, eles fazem cagada e pra caramba, né? Bom, letra C, angústia e adaptação, não pode ser, porque não é angústia que está falando no primeiro texto, está falando dos benefícios. A letra D fala de pioneirismo e retrocesso, poderia até ser a letra B, mas quando você compara a letra D com a letra B, a charge reflete mais desconfiança do que retrocesso,
tá? Porque é uma coisa ali que é como se ainda não tivesse acontecendo, os caras estão chegando ali, né? E o ET meio que diz aí, ó, o ET tá vendo ali o indígena dizer, ó, não acredita nessa gente não. Então não chegou a ser um retrocesso, é uma desconfiança, né? Então poderia até se questionar a letra D aqui, mas só que se você compara a D com a B é mais, né, na bucha, vai ali mais no que está acontecendo no desenho, né? E por final, a letra E diz receio e civilidade. Também não tem nada a ver, porque a Chard não fala em civilidade, muito pelo contrário, fala de gente ali que vai destruir ali o planeta do ET. Tá? Então também, questão 71, né, enfim, os bolsomínios viajaram na maionese velha ali. Né? E finalmente a questão 89, tá? Fala do agro no cerrado e diz que se por um lado existem os conhecimentos biotecnológicos, por outro, a exploração do trabalho pelo capitalismo. É verdade, a gente tem visto aí várias e várias reportagens falando de gente que né, enfim, né, acaba sendo salva ali, né, do trabalho escravo, mais de 400 casos esse ano aí parece, pelo que eu li numa notícia aí, então, enfim, está correto isso aqui. Também critica a privatização dos bens naturais e denuncia o excesso de máquinas pesadas, expansão das pragas e das doenças, violência simbólica e contra as pessoas e as chuvas de veneno, que são os agrotóxicos. Né? E a pergunta fala sobre a territorialização da produção e questiona o que acontece em relação a isso. Quer dizer, né, o que essa, né, essa apropriação de território ali para a produção gera. Tá? E aí as alternativas são: letra A, cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Essa é a correta. Né? Letra B, descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para exportação. Não, a questão não fala em descaso aos latifundiários, pelo contrário, né? Critica os latifundiários. Letra C, desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos. Não, porque está falando em territorialização da produção e não dos sindicatos. Né? Não tem nada a ver. É o território, né? Tem a ver com o território, portanto, cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Né? Esse cerco dos camponeses é a modificação da territorialização para, né, para a apropriação disso para a produção, e, na maioria das vezes a partir de crime, grilagem. Né? Então não pode ser a letra C também. E a letra D diz respeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador. Não fale de respeito aos governantes, também não tem nada a ver isso aqui. Né? E a letra E, assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. Pelo contrário, né? O enunciado fala que isso aqui, o que mais acontece é o empresariado, né? No sentido ali dos grileiros e tal, enfim, se apropriando dessa terra. Então, essa aqui também é uma que não tem dúvida, não tem nenhuma ambiguidade, tá? Então, quer dizer, os bolsonaristas, essa gente, eles são uns analfabetos, tá? É um negócio inacreditável. São questões assim de interpretação de texto mínima, não tem mistério nenhum aqui. Só que a crítica deles não é exatamente a isso, né? Eles se incomodam, eles confundem, misturam ali o conteúdo com a forma, né? Essa é a questão, tá? E aí vamos falar um pouquinho aqui dessas questões, tá? As questões, como eu falei, são citações de livros e interpretação de texto. Então, eu dei o exemplo aqui do Hitler, né? Você pode discordar do Hitler, a maioria das pessoas discorda do Hitler. Agora, você pegar um pedaço do texto do livro dele, colocar ali e fazer uma questão de interpretação embaixo, né? Não é uma defesa ideológica do texto. Né? Você pode, ao mesmo tempo, não tem como não ser ideológico, porque é um texto, né? É a visão de alguém. Então, é claro que é ideológico, né? Mas essa gente confunde o conteúdo com a forma, né? E, enfim, fala um monte de asneira a partir dessa visão, né, dessa falta de percepção mínima, né, dessas diferenças, tá? E aí eles dizem, né, que o viés ideológico é explícito, e ele é explícito mesmo, porque ele existe sempre, não tem como não existir, tá? Deixo aqui já umas dicas em relação a esse assunto para a gente finalizar com essa reflexão aqui o vídeo de hoje. Tá aqui mais uma vez o livro do Leandro Conder, A Questão da Ideologia, que é um livraço dele, muito bacana, tá? Nesse sentido aí. E aí, deixo também alguns livros do Bachelard aqui, tá? A Formação do Espírito Científico, tá aqui, tá? Do Gaston Bachelard.
Por quê? Porque é importante, os bolsominions eles confundem comprovação científica, né, com alguma coisa que seria da ordem de um não ideológico absoluto, né, um ponto que se atingiu de não ideologia, né, enfim, na comprovação científica. Isso não existe, né? O Bachelard ensina muito bem isso aqui, tá? Dou um exemplo para vocês aqui muito simples também, quer dizer, né, um exemplo que não é tão simples, mas que permite enxergar isso, né? Se, por exemplo, a gente um dia chegar, ou se pudesse chegar um dia a construir algum tipo de telescópio, ou enfim, ou de mecanismo de apropriação de imagens que funcione na velocidade da luz, a apropriação que esse mecanismo vai fazer, né, da realidade circundante, provavelmente vai ser algo da ordem de quase que de um repouso ali, quase que de uma, né, de um estancamento. A imagem que vai surgir disso, ela é quase que uma imagem em repouso, né? Por quê? Porque não há condição de captar o movimento nesse nível, tanto é que a gente não vê a luz se movimentando de tão rápida que ela é. Então, quer dizer, tudo depende de um ponto de vista, depende de uma perspectiva, né? Nada é uma verdade absoluta, inquestionável e não variável. Essa é uma questão também da ciência, né? Isso, quando a gente pega isso e traz para esse campo das perspectivas políticas, das perspectivas de visão de mundo, isso, se amplia ainda mais, né? Isso fica, né, infinito, tá? Então, ainda que existam, obviamente, né, asneiras, né, dizer que o nazismo era de esquerda e outras asneiras que a gente vê aí, mas nenhuma verdade é absoluta e inquestionável, né? Esse é o ponto, tá? E aí também tem, então, né, eu cito aqui para vocês aqui, a comprovação científica jamais elimina os debates ideológicos, né? Não eliminam porque é isso, né? Você descobre uma coisa nova ali, isso gera uma série de debates éticos, políticos, né, epistemológicos, filosóficos, artísticos e etc, etc, etc. Tá? Muito bem, então os deputados bolsominions, para a gente chegar assim, antes, só para finalizar aqui mais duas dicas bacanas do Bachelard, tá? Tá aqui o Estudos, que é um livrinho sensacional dele, com muitas coisas bacanas aqui, tá? E esse aqui que eu li esse ano, tá? Experiência do Espaço na Física Contemporânea, que é bom pra caramba também. E aqui é ótimo esse livro aqui também para poder ensinar isso aí, né? Quer dizer, porque ele está falando de uma modificação assim radical que aconteceu na noção de espaço a partir das descobertas do Einstein, da descoberta da mecânica quântica, descobertas da física contemporânea, né? Então, enfim, dá para entender que o porquê que essa coisa de a comprovação científica não é o final nem do debate, nem da ciência, nem de nada, né? Então, essa ideia de que o viés ideológico atrapalha. Não, o viés ideológico está ali sempre, meu querido. Não tem jeito, entendeu? Bom, e aí os deputados bolsominions, né, para variar, né, vamos falar aqui das bostas que eles falaram. O deputado Zucco, né, do Republicanos, diz, né, o uso da máquina pública para fins ideológicos precisa ser explicado e exige retratação. Primeiro, né, o uso da máquina pública é sempre ideológico. Isso é estupidez desse tal Zucco, que falou inclusive isso aí latindo alto lá, né? Enfim, eles tumultuam as sessões, é um negócio assim inacreditável. Então, já deixo aí de cara isso aqui, ó. Todo o uso da máquina pública é ideológico, não tem como não ser. Quer ver como é que é? O Bolsonaro adotou o neoliberalismo como política econômica, viés ideológico. Adotou o PPI no petróleo, viés ideológico, e tem uma alternativa que está sendo feita agora, né? Cortou investimento público ao pior nível da história, viés ideológico, né? Congelou o salário mínimo, deu R$1 de aumento real para o salário mínimo durante os 4 anos de governo dele, viés ideológico. Ele podia ter feito diferente, né? Colocou um ministro no STF terrivelmente evangélico, segundo ele mesmo, mais ideológico que isso, impossível, né? E bandido bom é bandido morto, ideológico, né? Bandido bom às vezes né? Tem gente que acha que não, tem gente que bandido bom não é bandido morto, é bandido ressocializado, né? Viés ideológico.
Então essa gente, assim, eles já andam e falam, ainda querem discutir o que é ideologia, né? Um negócio assim, sabe? Bom, vamos lá, mais Minions, né? O tal do Abílio Brunini, né? Isso é um retardado, assim, isso é uma besta que se cair de 4 não levanta mais, né? Tem que andar sempre ali olhando para ele, porque se ele andar de 4, ele começa a sair mugindo pela câmera, assim, porque realmente é um negócio inacreditável. E aí ele diz, né? O presidente do INEP é ideológico, afirmando assim, né, ele é ideológico. A prova do Enem é ideológica. A prova ideológica, aí diz por quê, né? Dá uma aula aqui, né, de esgoto dizendo por quê. É ideológica porque eles querem selecionar militontos para dentro das universidades. É por isso que a prova é ideológica. Uma estupidez tipicamente olavista, né? O Olavo de Carvalho, né, enfim, bostejou algumas coisas sobre isso aí durante alguns anos e pronto, caiu na cabeça dessa gente, misturou com os poucos neurônios que eles têm ali, tudo bêbado, e aí tá dando isso aqui, né? O tal do deputado Zucco, né, diz: a hegemonia cultural é a meta a ser alcançada pela esquerda totalitária. É exatamente a frasezinha do Olavo de Carvalho, né? Guerra cultural e essa asneira, né, e tal. A hegemonia cultural não é totalitarismo, vale dizer isso. Hegemonia cultural não é totalitarismo, é debate, é confronto, disputa ideológica mesmo. É isso aí mesmo. Descobriu que existe isso, o Zucco? Então, parabéns. Agora falta você começar a aprender outras coisas para não ficar falando bosta, né? E aí o Glauber Braga, tá, o deputado do PSOL, disse, né, o tempo que a gente perde com a bancada reacionária é uma enormidade, né? E aí deu exemplos. A Covid, eles querem uma opção com cloroquina na prova, né? A Terra redonda, eles querem a opção de que a Terra é plana. O golpe de 64, eles querem a opção dizendo que não foi golpe, né? E com a questão 89 é a mesma coisa. Independente da formulação do texto, eles querem que tenha lá um espaço de resposta que diga que o agro é pop e o latifúndio é maravilhoso. Se não tiver isso, eles não vão ficar satisfeitos. Então, e aí ele finaliza se solidarizando com o presidente do INEP, né, por conta dos ataques violentos que ele sofreu ali, né, na comissão de educação, tá? Então, pessoal, e aí tem a questão do Caetano, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui também. O Caetano responde ali a questão que tem na prova falando sobre as músicas Alegria, Alegria e Anjos Tronchos, né? E aí ele diz que para ele a B e a D são mais próximas ali do que seria uma coisa mais efetiva. E eu, por exemplo, acho inclusive que a C e a E também tem uma conexão com os trechos citados, né? É uma questão mais ambígua do que essas que foram citadas por essa gentalha, né, que está no Congresso, né? Mas como essa é uma questão ligada estritamente à arte, né, isso aí acho que eles não conseguem nem entender muito bem o que está escrito ali, porque a arte para essa gente é quase que sânscrito, né, um negócio assim, tá? É meio que incompreensível, né? O INEP informou, inclusive, para finalizar aqui, ó, 86% dessa prova do Enem foi feita ainda no governo Bolsonaro. Então, quer dizer, né, essa gente, assim, eles são, né, o famoso cocô do cavalo do bandido, né? E aí, para finalizar, tem o dicionário também, que eles poderiam simplesmente pegar o dicionário, já que não tem, né, não tem saco, não tem paciência, não tem inteligência para aprofundar o debate, para ler um Leandro Conde da vida, pega o dicionário, tá? O dicionário diz aqui muito claramente, a ideologia, conjunto das ideias e convicções próprias de uma época, de uma sociedade ou de uma classe, né? Então é isso, a sociedade, ela é uma só, ela é formada de uma classe só, de um grupo só de pessoas? Não tem como, né? São vários grupos ali sempre, enfim, guerreando teologicamente. Se eles querem questionar alguma coisa na prova, é o conteúdo do que está sendo apresentado, né? E dizer, eu queria que tivesse outro conteúdo, certo? Mas não dizer que é a prova ideológica, porque isso não é crítica, isso aí é óbvio, é ideológica mesmo. E aí? E aí, cara? Entendeu? Então, essa gente tem que aprender. E aí, a crítica ao que eles estão fazendo tem que partir disso aqui também, né? Dessa ponderação de que é isso aí mesmo. Não tem, né, atacar esse ponto do argumento para que aos pouquinhos isso vá sendo apagado da discussão, né? Senão, como o deputado Glauber Braga falou, o Congresso, lá, o Senado, ficam perdendo tempo com essa gente falando bosta e perturbando ali, atrapalhando com questões banais, né, de interpretação de texto. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço. Tamo junto. Fui.